Olá, todos os buscadores da luz, sejam bem-vindos a mais esse vídeo que a gente vai fazer aqui, para a gente falar hoje sobre uma outra dor da alma, que é o orgulho. Dificilmente a gente vai escutar alguém falar que... A gente nunca fala, eu sou orgulhoso. A gente sabe do orgulho, assim, que outras pessoas... Uma pessoa fala que a outra é orgulhosa. Mas a gente acaba misturando também essa questão, essa palavra aí do orgulho com outras palavras. Naquele poeminha que eu coloquei para a gente ler e fazer uma reflexão, tem uma frasezinha que é muito importante, que é: a criança que convive com a retidão, ela aprende a ser justa. E nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas justas. Mas nós precisamos questionar o que é a retidão. Tá? Deixa isso guardadinho aí, que é importante. A pessoa orgulhosa e que está vivendo nesse modo orgulhoso, ela nada mais é do que uma pessoa ferida, um ser ferido e amedrontado, que tem medo de ser ferido novamente. Então, quando uma pessoa ela está sendo educada e ela não pode errar, as falhas elas não são admitidas como parte de um processo de aprendizado, a pessoa começa a ter pavor de sentir a mesma sensação que ela sentia quando ela era chamada a atenção ou quando ela errava. E isso dá um medo tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa procura meios de evitar ser chamada a atenção, evitar sofrer uma crítica, evitar não passar por essa situação de alguém que cometeu uma falha. E a pessoa se tranca e começa a desenvolver um mecanismo que vai garantir que ela não vai ser ferida novamente. Com este ferimento que dói tanto e dói até hoje, ela não quer mais passar por esse sofrimento. Então o que a pessoa faz? Ela começa a querer controlar o ambiente externo, controlar as outras pessoas, controlar o comportamento alheio, para que tudo esteja funcionando maravilhosamente, que tudo esteja no seu devido lugar, para que assim ela consiga ver e viver num mundo que está tudo certo, está tudo certinho, tudo está no seu lugar, onde não tem falhas. Porque lembra que lá atrás, foi quando ela falhava, cometia algum erro, que as coisas ficavam ruins, e aí a pessoa começa a entrar nesse processo. Só que nós não conseguimos controlar o comportamento de ninguém. A gente não controla nada. Nada, nada. As pessoas fazem o que dá na telha delas. A gente pode oferecer um auxílio, né? O que for, dar uma orientação, se a pessoa pedir. Se ela não chegar e me perguntar o que eu acho, qual é a minha opinião, não devo falar. Porque como eu vou controlar o comportamento das pessoas? Eu já vou fazer muito se eu conseguir melhorar meu comportamento como ser humano. Imagina se eu vou conseguir controlar o comportamento de outras pessoas. E essa pessoa que é orgulhosa ou está vivendo nesse processo, quando acontece algum atrito entre ela e outra pessoa, ela corta a comunicação com essa pessoa. Ela enterra, né? A gente costuma chamar aqui nos nossos encontros com os meus pacientes, a gente costuma falar assim: vamos tratar ou vamos amputar? Então, normalmente, essa pessoa, ela amputa. Ela corta aquela outra pessoa da vida dela, porque ela não... Se ela detectar que ela precisa ir lá e conversar com essa pessoa, ela vai estar assumindo para ela que ela errou. E isso, para ela, é muito dolorido. Porque a dor da criança interna dela, ela está lá, ela está viva. Essa dor é atual. Por mais que isso aconteceu lá atrás, as dores emocionais, elas são atuais. Tanto é que quando nós estamos sob pressão, nós costumamos agir com aquela mesma idade onde nós mais sofremos. Então,
Então não é difícil, por exemplo, a gente ver um adulto emburrar. Isso é coisa de criança de 3 anos. Né? Mas por quê? Porque a criança dela lá com 3 anos sofreu muito. Então essa pessoa é orgulhosa ou está assim, ela corta a comunicação. Por quê? Imagina, se eu chego para conversar com alguém e falo, olha, aconteceu aquilo, você me desculpe a minha parte, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação. Isso daí é um risco para o orgulhoso muito grande. Porque vai que chega lá, ele escuta da pessoa uma falha dele. Então ele corta a comunicação. E ele começa a depreciar aquela pessoa. E para depreciar essa outra pessoa, ela começa a enaltecer as atitudes e os comportamentos, os adjetivos dela. E a pessoa entra num processo de gerar uma cartilha de comportamento que as pessoas têm que seguir aquela cartilha. Então tudo que saiu dali não tem valor. Só que nós estamos aqui hoje vivos, né, no meio dessa natureza toda que o ser humano acabou se distanciando tanto dela. Tudo que está aqui está em processo de construção. Tudo está progredindo, tudo está evoluindo, tudo está melhorando, tudo está crescendo. Nós aprendemos, desde que nascemos até o resto da nossa vida, nosso aprendizado é igual uma criança aprende a andar. A gente cai, levanta, melhora e segue. Errar faz parte do nosso processo. Se todos nós estamos no processo de construção, estamos progredindo, então não tem ninguém perfeito. Então, aquela pessoa que está dentro do orgulho dela, ela tem imperfeições. Só que ela faz de tudo para não entrar em contato com as próprias imperfeições. Porque se ela exige perfeição, exige um comportamento exemplar de todo mundo, imagina ela confrontar que ela erra. Então, para evitar isto, a pessoa começa, por exemplo, limpar tudo. Limpa a casa, limpa. Põe tudo no lugar, aí a casa fica arrumadinha e ela toda bagunçada lá dentro. Isso é muito comum. É natural da pessoa orgulhosa. Por quê? Quando ela te mostrar uma casa limpíssima, organizadíssima, ela vai mostrar para você que ela é melhor do que você naquilo. E o orgulhoso, ele costuma colocar rótulos nas pessoas. Por quê? As nossas atitudes são uma coisa que, inclusive, a gente pode mudar. Se eu estou cometendo uma atitude que ela não é legal, eu posso ir lá e mudar aquilo. Mas eu posso mudar, por exemplo, a minha estatura? Não tem jeito. Eu não tenho como fazer isso. Existem coisas que não tem jeito de mudar. Mas, infelizmente, para essa pessoa que está ali, ela começa a não falar de atitudes, ela começa a pôr rótulos. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu, por um descuido, porque N questões aí, eu deixo um copo cair, quebrar. Isto é um fato. Isso não é uma característica minha, mas é comum esta pessoa. Achei uma coisa que é uma pereba no outro, então vou mostrar logo. E desastrada, fulana é desastrada, Vanessa é desastrada. Não, se eu cometi um desastre, não quer dizer que eu sou desastrada. Se eu fiz uma burrada, não quer dizer que eu sou burra. Se eu um dia estava com, sei lá, bronquite, qualquer coisa quando era criança, é doente. Não. Então, o rótulo, ele é muito perigoso. E ele aumenta muito a dor do orgulhoso. Porque ele vai pondo rótulo nas pessoas. E quando você abre um vidro de azeitonas, você espera encontrar lá dentro azeitonas. E a pessoa começa a entender que aquela pessoa tem que mudar aquele comportamento errado para caber na cartilha dela, para aí sim ter a atenção dela e o amor. Só que o orgulhoso não consegue amar ninguém. É muito difícil.
razãozinha simples. Ele não se ama. Porque se ele se amar, ele vai entender que ele erra. Então o que eu quero, a primeira coisa, né, que eu gostaria de falar, aquelas chavezinhas, é que às vezes nós somos extremamente rígidos com a falha dos outros, mas nós esquecemos que nós falhamos. E se você convive com uma pessoa orgulhosa, ou conhece, ou tem que lidar com ela, você já sabe que o chicote dela não é mole, é um chicote que bate. É aquela pessoa que gosta de falar, estou seguindo ordens. Comigo de uma vez só. Eu não tenho sangue de barata. E não, se fosse comigo eu ia fazer assim, 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 assim. A pessoa já sabe, ela já tem uma regra, um código de regra ali, que ela quer aplicar em outras pessoas. Se ela usa esse chicote com quem convive com ela, vocês não fazem ideia de como esse chicote fere ele próprio. Porque o egoísta não pode entrar, o orgulhoso, ele não pode entrar em contato com as falhas dele. E nós falhamos toda hora. E na hora que ele falha, ele é muito duro consigo próprio. E quanto mais ele detecta alguma falha nele, mais ele aumenta essa tentativa de controlar o comportamento de outras pessoas. Então é muito comum que essas pessoas, elas, por exemplo, quando elas estão num cargo chefia, liderando pessoas, quem já liderou alguém aí sabe que não é lá uma tarefa muito fácil. Nós não podemos simplesmente cumprir a lei, ou falar, eu estou obedecendo ordens, né? Se eu chefio uma equipe de enfermagem, eu chefio uma equipe de pessoas que exercem a enfermagem. Eu não posso chegar, não pode chegar uma funcionária minha no 7º mês de gravidez, tá? Que já tem 2 filhos, e falar pra mim assim, ó, a pessoa chega atrasada e tá apavorada e não tá conseguindo fazer nada certo. A pessoa vira e fala assim, pois é, que meu marido já faz 2 meses que sumiu e já falou que não volta. Eu vou falar com ela, estou aqui cumprindo ordem, você vai responder administrativamente? Não posso fazer isso não. Até posso, mas eu devo. Mas quando uma pessoa orgulhosa está na chefia, nós já sabemos o que acontece. Né? Ela pega aquela régua e passa e acabou, pronto. É daquele jeito. Não importa o ser que está atrás daquela função. Ele detectou uma falha, ele sente dentro de si um conforto muito grande no momento que ele detecta uma falha na outra pessoa. Então, o sofrimento do orgulhoso, ele é muito grande. Porque imagina você chefiar aí não sei quantas pessoas e as pessoas têm falhas. Aí você tem que fazer aquele comando difícil, porque a falha faz parte. Aí a pessoa não consegue a colaboração da equipe de forma nenhuma. Porque as pessoas não suportam aquilo. E quando o orgulhoso é o subordinado, também tem problema grave. Grave por quê? Se for necessário ele se adaptar para cumprir alguma função, ele não se adapta. Ele não vai se adaptar, ele não vai improvisar alguma coisa para solucionar o problema. Ele vai esperar você chegar como chefe e vai falar, não fiz porque não tinha tal material. Ele detectando uma falha numa pessoa que está comandando ele, e aí ele sentindo o conforto de estou vendo alguém errar e posso falar para essa pessoa que ela está errando. Agora calcula se é vida. As pessoas desejarem controlar o comportamento de outras pessoas. Quando tem um orgulhoso que não fuma e alguém fuma, nosso Deus. Quando o orgulhoso não bebe e alguém bebe, aquela pessoa é um cachaceiro, um irresponsável. Às vezes a pessoa nem bebe tanto, mas como ele não bebe, é o momento dele sentir conforto, é esta hora dele apontar aquele erro, tá? Sabemos que isso é um mecanismo de proteção. Porém, é muito comum
a pessoa começar a ter pensamentos. Ela fica tanto naquele processo que ela começa a ter pensamentos que as outras pessoas estão tramando contra ele. São pensamentos persecutórios. É comum. Daqui a pouco a pessoa está falando, não, que ele faz isso para me irritar. Não, ele está fazendo isso para mim. Ele sabe que ele está fazendo isso para mim. Às vezes a pessoa nem está lembrando do orgulhoso, mas ele entende que aquilo é direcionado a ele. E aí ele fica mais irascível, ele fica mais duro, ele acha mais regras no código dele para enquadrar aquela pessoa. E depois, quando essa pessoa continua, ela começa a ter certeza desses pensamentos. Que aí já é um delírio persecutório. Não é mais uma ideia, será? Acho que... Não. Ele tem certeza. E se você perguntar, ele te fala que tem como provar. Agora, a saúde dessa pessoa, ela vai sofrendo o impacto desse comportamento de forma, assim, é avassalador o que isso calcula, o que isso provoca. Porque a pessoa passa o dia controlando os outros e se controlando para não errar, controlando pessoas que ela não controla, controlando pessoas que sequer sabem que essa pessoa deseja um comportamento dela, porque não conversa, não fala, não se abre. Essa pessoa começa a não dormir direito, porque o cérebro fica atento, ligado o tempo todo. Aí começa a digestão ficar difícil e começa um sinal muito característico que aparece lá pra gente na acupuntura. O intestino dessa pessoa começa a parar de funcionar. A parar de funcionar. Por duas razões. Primeiro, porque não é muito agradável. Fezes em geral não é muito agradável, né? Não é uma coisa que as pessoas querem ficar vendo, sentindo o cheiro e tal. O processo de controle, de não errar e não fazer nada sujo, nada atrapalhado, começa a segurar o intestino dessa pessoa. Com o tempo, essa pessoa começa a ficar 2 dias, 3 dias, 7 dias. Todos nós aí da acupuntura, da terapia floral, nós temos paciente que na hora da anamnese, a pessoa vira para você e fala que ela fica 15 dias sem usar o banheiro. Só que os nossos neurotransmissores, eles precisam de um intestino funcionando adequadamente para que os neurotransmissores sejam produzidos, armazenados e liberados, que isso acontece no intestino. Então, é muito sofrimento para uma pessoa que começa a afetar o próprio corpo. Quando o intestino fica muito tempo parado, o estômago começa a ter problemas. É igual um trânsito. Se acontece um acidente de trânsito numa rua que você está a muitos quilômetros da sua rua, se aquilo não for solucionado, daqui a pouco na sua rua está intransitável e não está acontecendo nada lá. Aí começam esses problemas graves, por exemplo, intestinais, gastrointestinais, de sono, porque é muito difícil você passar o seu dia tentando fazer uma coisa que é impossível. E olhar se nós estamos sendo assim é uma misericórdia conosco mesmo. Então, segunda coisinha, vamos olhar para a gente e ver se nós não estamos querendo que as pessoas se comportem de acordo com o que eu considero que é certo. Essa é a primeira coisa. Com qual frequência eu faço isso? Se eu estiver fazendo isso com muita frequência, eu estou no modo orgulhoso. E quando a gente está falando das dores da alma, nós estamos falando de coisas que acontecem conosco. Talvez a gente não perceba. Provavelmente a gente nem sabia desse processo. Ou estava vivendo aquilo e nem sabia. E agora eu gostaria de falar uma coisinha aqui que eu acho importante em todas as nossas reflexões, que é céu e inferno. Se você conversar com 20 pessoas e perguntar o que é céu, o que é inferno, provavelmente você vai encontrar 20 conceitos, né?
E as pessoas sempre assim, quando você pergunta onde é o céu, as pessoas, o céu é em cima, onde é o inferno é embaixo. Mas eu considero, aprendi isso, achei isso muito, muito interessante, que no céu e inferno não são dois lugares. Eles são estados de consciência. Então até tem uma oração que fala assim, livrai-nos do fogo do inferno. Quando nós estamos entrando num processo de dor da alma, a gente começa a sentir um calor nessa região. Esses processos sempre envolvem adrenalina. A gente sente aquela coisa ruim. E no calor da emoção, nós tomamos decisões impensadas. Por quê? Quando eu estou caminhando em uma direção que a minha lucidez diminui, a minha luz está diminuindo. Como, em geral, se diz, né? O inferno é um lugar quente, o fogo eterno, que queima sem parar. Mas e esse fogo que queima a gente aqui, que a gente sente? Então, na hora que a gente está sentindo, que a gente está caminhando, e nós já não estamos tendo tanta lucidez, ou está na hora de parar a conversa. Vamos encerrar isso aqui, depois a gente conversa. Mas nós continuamos. Então, gente, se nós passamos o nosso dia entrando no inferno várias vezes, né, a nossa vida vira um inferno. Então, se a gente está lúcido, se a gente está olhando para nós e a gente está vendo que a gente tem coisa boa e tem coisa ruim e coisas que não estão prontas ainda, vamos investir nisso e melhorar, né? Aí é lucidez. As pessoas que a gente fala, nossa, fulano é uma pessoa de luz. Tem algumas pessoas que a gente conhece e fala, nossa, fulano é uma pessoa de luz. Não fica saindo raios de luz da pessoa, né? É porque é uma pessoa que tem lucidez. E é confortável chegar perto de uma pessoa que tem lucidez. Porque você pode ser você próprio, tranquilamente. Aquela pessoa não vai ficar te julgando, porque ela sabe que os seres humanos expostos às mesmas condições reagem mais ou menos da mesma forma. A pessoa que tem lucidez, ela sabe que todo mundo está no mesmo processo de crescer, de evoluir, de desenvolver, e não tem problema com isso. Então, é muito bacana que a gente comece a frequentar mais o céu, trazer esse céu pra gente, né? E evitar aí ficar no inferno muito tempo, porque nós já temos várias batalhas para enfrentar no dia a dia. Se nós começarmos a solucionar nossas batalhas internas, já ajuda muito. Daqui a pouquinho a gente vai falar das flores que a gente utiliza na terapia floral para ajudar a pessoa que está com esse comportamento. E os terapeutas florais aí, canetinha, caderninho para vocês anotarem. Quem não é terapeuta floral também, porque quem já fez jornada de floral comigo aí, eu já expliquei, a gente já falou sobre isso. Qual era a ideia do Eduard Bach quando ele criou o sistema de tratamento com florais? A ideia dele é que cada pessoa preparasse seu próprio floral para sua família. Então, conhecer sobre as flores é muito importante. Então, até daqui a pouco, um beijo no coração.